A Rádio e TV Fraternal tem o imenso prazer de receber os integrantes do Al-Anon, grupos de apoio a familiares e amigos de alcoólicos. Rádio e TV Fraternal, sempre com assuntos tão importantes para todos nós e toda a sociedade. Olá, meus amigos e minhas amigas da Rádio Fraternal, sejam todos bem-vindos a mais este encontro. A Rádio Fraternal tem por objetivo levar vários assuntos de interesse público, assim como é a nossa programação. Você que já conhece a nossa rádio, você que já tem acesso aos nossos assuntos, passe para as pessoas que ainda não têm, né? Informe o nosso site, né, Kátia? Sim. Divulgue o nosso site, porque o objetivo da rádio é sempre a nível de esclarecimentos. E a gente aqui traz sempre assuntos de interesse que possam interessar a você, né? Como tantos assuntos, eu acho que hoje interessa a muita gente nos dias atuais. E hoje não vai ser diferente, né? Nós vamos tratar de um assunto que a gente pode dizer assim que tem alguns tabus, né? Mas a gente vai entender como é que é esse assunto, como é que é lidar com esse assunto. Então ele vai ser muito legal, né? E nós estaremos conversando aqui com duas pessoas fantásticas, que é o Mário e que é o Paulo. A Kátia também vai auxiliar aqui, né, Kátia? Sim, estaremos juntos aqui. Isso, né? Então vai ser uma coisa bem descontraída para que a gente possa tomar conhecimento desse assunto que a gente vai abordar aqui, tá? Nós vamos falar hoje de um grupo que presta muita ajuda, né, Kátia? Muita ajuda. Sim, ajuda muitas pessoas. Para muitas pessoas hoje que se encontram com um problema muito crônico. Nós vamos abordar esse assunto aqui. Nós vamos falar hoje aqui do grupo Al-Anon. O ano passado nós tivemos já uma entrevista, inclusive a Kátia participou, né, Kátia? Sim. Da entrevista. E hoje a gente está trazendo duas pessoas novas que vão abordar também o grupo de uma forma diferente da forma deles, né, com o intuito de auxiliar e de prestar esclarecimento a respeito do que é o Al-Anon, tá? Então a gente vai agradecer primeiramente ao Mário. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado pela oportunidade, Paulo, Kátia, é um prazer estar aqui, compartilhando minha experiência dentro dos grupos Al-Anon. Paulo, seja bem-vindo, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Kátia, Paulo, muito bom estar aqui, espero que seja uma excelente entrevista, que todo mundo aproveite. E vai ser, Kátia. Agradecendo a eles também, né, a oportunidade é recíproca, né, todos aqui estamos num momento oportuno e certamente chegarão aqueles que assistirem também em momento oportuno. Então, será de muito enriquecimento para todos. Sem dúvida, vai ser muito esclarecedor. Antes de a gente começar a entrevista com o Mário e com o Paulo, a gente vai rodar um vídeo a respeito do Al-Anon para que você se intere um pouquinho mais desse grupo fantástico, tá bom? O Jefferson vai passar o nosso vídeo aí.
Eu acho que foi muito elucidativo, né, Kátia? Sim, é uma introdução muito bonita. Maravilha, tem aquela parte, né, do vídeo que vocês viram, que é uma parte mais escura, mas ao mesmo tempo, quando você fala em recuperação, quando você fala em amizade, quando você vai falando coisas positivas, tudo vai se clareando. Então essa é a proposta hoje, que a gente tem para vocês hoje, de bater um papo com o Mário e com o Paulo, a respeito desse grupo tão fantástico aí que salva vidas, né? A gente pode dizer assim, né, Mário? Salvam vidas, né? Uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer para os dois é o que levou vocês a procurarem o Al-Anon? Fiquem à vontade para responderem. Vou começar. Eu ouvi pela primeira vez que o alcoolismo era uma doença quando eu tinha 16 anos, mas eu já era tão ressentido com a presença do alcoolismo na minha família que eu pensei, então, quem é alcoólico, que é doente, que vai se tratar. Passados 22 anos, eu ouvi que o alcoolismo é uma doença que atinge a família. E por uma frase simples, eu percebi que eu precisava de ajuda, embora eu não bebesse. Então, assim que eu soube que eu tinha sido afetado pela maneira de beber de alguém, eu fui buscar o grupo para entender o que eu podia fazer para melhorar a minha situação e, quem sabe, melhorar a situação do meu familiar alcoólico. Mas essa sua busca foi a partir do momento que você percebeu a maneira da outra pessoa ou levou um tempo? Foi quando eu ouvi que o alcoolismo atingia a família, não apenas quem bebia. Perfeito. Eu ouvi isso de um familiar de alcoólico durante uma entrevista. Eu falei, então, vou buscar essa ajuda que essa pessoa buscou. Quero saber que informação tem nesse lugar. Foi isso que me levou ao Al-Anon pela primeira vez. Entendi. Isso aí, você descobriu o Al-Anon através de mensagem, Através de uma entrevista na televisão. Olha só que interessante, né? São as partilhas, né? Estou retribuindo o que você que eu recebi. Hoje você faz de coração. Aqui com vocês, privilégio. Maravilha. E você, Paulo, como é que foi? Sou filho de alcoólico também. Sim. E eu tinha sou filho homem da família. Sim. E eu tinha muito esse negócio de querer salvar a família, de querer fazer o meu alcoólico parar de beber. Só que eu não consegui, né? Inclusive é por isso que estou aqui. Sim. Eu não consegui. Ele chegou sozinho e mesmo assim ainda estava me vangloriando de que eu consegui levá-lo para Alcoólicos Anônimos, né? Sim. Mas na verdade ele nem ficou. Num dado momento de fundo de poço nosso, ele retornou e ele me levou até o Al-Anon. Ou seja, ele buscou ajuda para ele em Alcoólicos Anônimos e entendia que o alcoolismo dele me afetou de tal maneira que ele precisava me indicar. No que ele me indicou, eu fui e estou até hoje. Quer dizer que ele entrou em recuperação e também mandou você para recuperação. Ele me sugeriu, exatamente. Interessante. Isso que é um amigo, além de ser, né? Bacana. E foi o problema e a solução. É verdade, Kátia. Exato. O que eu pergunto aqui para vocês é como vocês chegaram, vocês já nos deram, né, o motivo, né, a motivação, mas como foi quando vocês chegaram a primeira vez no grupo? Aquela dúvida, aquela... Como... Deixa eu começar agora. Então... Pode falar, Paulo. Como eu disse, né, foi o meu familiar alcoólico que me levou, só que eu cheguei com muita vergonha, né? Chegou desconfiado, né? Não, eu cheguei com vergonha, porque eu queria ser o filho herói, né? Ele estar lá, tudo bem, mas eu... Que não tinha nada a ver com o problema. Pra mim o negócio era ele, se ele parasse de beber, tava tudo certo. Sim. Subimos as escadas juntos no grupo que eu fui, que é na Zona Leste de São Paulo. Sim. Tem a sala do A e tem a sala do Al-Anon ao lado, logo ao lado. Ele entrou para a sala dele, ele foi apresentado para um companheiro, né, que como assim nós chamamos, e entrei. Um companheiro, um homem me recebeu, só que quando eu entrei, só tinha mulher. Só tinha mulher na sala. Aí complicou. Interessante, mas eu me encontrei ali, porque eu fui muito bem recebido. Foi explicado para mim que o alcoolismo é uma doença não só de quem ingere o álcool, mas de toda a família. E eu compreendi isso, que é muito difícil, tá? Na maioria dos casos. Eu compreendi isso logo de cara. Logo na primeira pessoa que me falou isso lá dentro, eu compreendi que eu precisava de ajuda e que ali era o meu lugar. Ali estavam os meus, vamos dizer assim, os meus iguais, né? Pessoas que compreendiam
aquilo que eu estava passando. Maravilha. Estou lá desde então. Legal. E você, Mário? Olha, chegar no grupo para mim foi uma experiência transformadora, porque eu cheguei na véspera do Dia dos Pais, de mal do meu pai, disposto a não olhar para a cara dele, e eu recebi um ambiente afetuoso, informações que me fazem voltar ao Al-Anon até hoje, que da mesma forma que não adiantaria, né, eu falar para um familiar que tem câncer e dizer, se você me amasse, Sim. você não teria câncer, não adianta falar para o meu familiar. Claro. Se você me amasse, você não beberia. Então, entender que o alcoolismo é uma doença que atinge o corpo, atinge a mente, atinge a vida social, espiritual da pessoa, e que dessa mesma forma atinge a família inteira, foi o que me fez ficar. E isso, embora possa parecer, é uma doença, uma coisa pesada, no momento que a gente entende que é uma doença, a gente sente um alívio. Porque então a minha maneira de olhar para o meu pai estava equivocada. Eu podia trocar o olhar de culpa, de condenação que eu punha para ele, por um olhar de compaixão. Eu tinha o que fazer a partir desse momento. Até então, enquanto eu só reagia à maneira dele de beber, achando que era falta de força de vontade, que era falta de caráter, eu repetia o mesmo comportamento repetidas vezes, repetia, esperando que alguma coisa acontecesse de forma diferente. O Al-Anon me mostrou que isso é insanidade. Repetir a mesma coisa, esperando que o resultado seja diferente. O resultado é o mesmo, né? E eu fui entendendo, eu não sei lidar com a situação. E as pessoas ali com uma certa alegria, uma certa serenidade, Sim. equilibrado, me dando vontade de querer aprender o que eles estavam fazendo. Eu quis fazer também. Por isso eu continuei voltando. Legal. Antes de a Kátia fazer a perguntinha dela, a gente relembra aí só que o anonimato ele faz parte da recuperação. É por isso que sempre as apresentações, tanto de Al-Anon quanto de AA, as pessoas ou os membros do grupo, eles permanecem anônimos, tá bom? Só uma explicação. Kátia. Bom, para receber, né, para solicitar essa ajuda, qual é o relacionamento que a pessoa tem que ter, né? Familiar, amigo, e como seria essa ajuda prestada para esse familiar, para esse dependente, né? Aquele que é o dependente, é a mesma ajuda que é recebida, que é prestada? A gente no Al-Anon tem graus de parentesco de todas as espécies. Temos pais, temos mães, temos tios, temos sobrinhos, temos amigos, temos patrões, temos empregados. Nem sempre é um relacionamento familiar. Muitas vezes é só a proximidade da convivência com a pessoa que bebe. Basta querer ajudar aquela pessoa, de certa forma. De certa forma. Muita gente chega pensando assim, eu vou para ajudar o familiar que bebe, ou o amigo que bebe, e tem uma grata surpresa, né, Paulo? A pessoa às vezes não quer, né? Também, né? Tem, porque daí a gente descobre que a gente precisa de ajuda. E é o mesmo caso também você, Paulo? Tem a dúvida. O parentesco, ele... Como eu comentei, quando eu cheguei no Al-Anon, era uma sala lotada de mulheres, ali tinha de tudo. No grupo que eu cheguei tinha uma amiga de alcoólico, tinha irmão de alcoólico, tinha mãe, tinha avó, tinha esposa, tinha marido. Não é de primeiro grau, às vezes, o parentesco, ele pode ser de segundo grau, de terceiro, né? Porque o nosso requisito, para ser membro é ter um familiar alcoólico, um amigo alcoólico. Né? Se a pessoa se sente afetada pela maneira de beber, um parente, um amigo, ele tem requisito para frequentar, ele pode estar frequentando. O programa Al-Anon ele vai servir para essa pessoa. Eu posso interagir com o meu companheiro Paulo? Essa frase, né? Se você sente que você foi afetado pela maneira de beber, foi uma coisa importante de eu entender. Uma pessoa que está sob efeito do álcool, ela não tem autodomínio. Sim. E uma pessoa que age reagindo à maneira de beber de alguém também perde o seu autodomínio. Sempre que a gente age com reatividade à maneira de beber de alguém, a gente pode cometer erros tão graves quanto alguém sob efeito do álcool. Então, se a gente sente que
Alguém bebeu perto, eu começo a ficar incomodado. Eu começo a querer sair do ambiente, eu começo a não querer olhar para a cara da pessoa. Talvez seja esse o sinal de que você pode buscar o Al-Anon. Isso me faz lembrar que no lema do AA, evite o primeiro gole. E do Al-Anon, foi uma colega de vocês, que eu nunca esqueço, que ela falou assim, evite a primeira palavra. Vocês devem conhecer essa amiga de vocês, né? Sim. Enfim. Ok, legal. E aí a gente vai por uma perguntinha aqui. Daquilo que é recomendado pelo grupo, de tudo aquilo que o grupo recomenda, ninguém força vocês, certo? Certo. Eu recomendo, o grupo recomenda. O que está sendo mais útil nesta recuperação? Quer começar, Paulo? Começa. Fique à vontade. Bom, o programa Al-Anon, ele utiliza os 12 passos de Alcoólicos Anônimos Sim. como ferramenta de recuperação. Sim. Temos os 12 passos, temos as 12 tradições, os 12 conceitos de serviço, temos lemas, que são frases simples, mas de grande impacto para quem está chegando, lembrar de uma ferramenta mais rápida do programa no dia a dia, para estar praticando, né? São palavras simples como esse, como por exemplo, vive e deixe viver, tem o só se entregue-se a Deus, primeiras coisas, até que ponto isso é importante, entre outros. Né? Tem a oração da serenidade, tem as nossas literaturas, tem um apadrinhamento, Sim. Né? Uma pessoa mais experiente do programa que nos auxilia na nossa caminhada. Os 12 passos é a nossa principal ferramenta de recuperação. São os nossos 3 legados, passos, tradições e conceitos. Então, os passos, ele é como se fosse um roteiro. Imagine que uma pessoa chega, ela está começando do zero a se conhecer. Ela estou falando de mim. Sim. Até chegar no Al-Anon, eu era uma pessoa e eu me enxergava de uma maneira. Né? Quando eu cheguei no Al-Anon, tudo que eu vi foi praticamente novo. Opa, eu preciso ser outra pessoa. A pessoa que chegou no Al-Anon, até esse momento aqui, eu não tive sucesso, não tive resultado das minhas empreitadas, né? Eu sofri, eu me culpei, eu me frustrei, eu senti medo de maneira demasiada, raiva de maneira demasiada, culpa, ressentimentos diversos, né? Dali para frente eu tinha que ser uma nova pessoa. Os 12 passos, ele é um roteiro que nos auxilia a traçar, a caminhar nessa trilha de recuperação. E ele é bem sequencial. Se você pegar aí os 12 passos, você tem o passo 1 que meio que te coloca, né? Frente a frente, assim, com a sua impotência perante o álcool, por exemplo. Sim. Passei a vida inteira tentando fazer o alcoólico parar de beber e não consegui. Por quê? Porque sou impotente. Eu sou impotente perante o álcool. A batalha que eu tenho que travar não é contra o álcool, é contra mim mesmo. Eu tenho que me internalizar, me conhecer e, com a prática dos passos, alcançar a recuperação, me fazer essa nova pessoa. É a nossa principal ferramenta. E não tem, por exemplo, uma situação que é mais ou menos assim, vou primeiro praticar os passos, depois eu pratico as ações, depois eu pratico a oração da serenidade, depois os lemas. Não, tudo está interligado. Tudo está interligado. Às vezes eu estou no meu dia a dia, no metrô, uma pessoa sem educação me esbarra, ao invés de eu sentir raiva, ao invés de eu criticar a pessoa, eu penso, até que ponto isso é importante? Ou vou para uma entrevista de emprego, uma situação comum, vou para uma entrevista de emprego, vou falar com o meu gerente, antes eu posso fazer uma oração da serenidade para me trazer calma, me trazer lucidez, né? Então, sim, as ferramentas são todas elas interligadas e todas elas importantes no auxílio da recuperação para o familiar do alcoólico. Legal. E você, Mário, o que foi? Na minha experiência, tudo isso que o Paulo comentou, né, do que é o nosso compêndio, né, de recuperação, ele foi importante para mim entender que eu não entendia o que era a doença. E a primeira sugestão que eu recebi foi: procure conhecer os fatos sobre a doença do alcoolismo, através do Al-Anon, através da frequência de algumas reuniões abertas de AA e profissionais que entendam sobre o assunto. Sim. Porque o alcoolismo está associado a um julgamento moral. Perfeito. E isso me impedia, muitas vezes, de enxergar o meu familiar que tinha um problema com a bebida e
enxergar a mim mesmo, porque muitas vezes o familiar assume a vergonha, a culpa pelos atos do seu familiar. Então essa coisa de abrir a mente e optar voluntariamente por aderir ao programa é, para mim, o essencial. Ainda hoje, depois de frequentar muito tempo, às vezes tem aspectos da doença que eu só vou compreender agora. Então, muitos de nós chegamos aflitos, querendo uma solução imediata, mas a gente demorou muito tempo para pedir ajuda. E essa ajuda que o Al-Anon oferece, embora seja suave e sutil, apenas com a compreensão de que é uma doença e que há uma alternativa ao meu comportamento, e que se eu mudar um pouco, a minha família já melhora um pouco. Isso foi muito importante para mim, porque eu só estava acostumado com a piora. O Al-Anon me ofereceu uma melhora. E eu descobri no Al-Anon que um pouco melhor é muito melhor do que um pouco pior. Perfeito. Faz sentido. Kátia, com você. A gente percebeu até aqui, né, como foi para vocês chegarem, o que precisa ser do familiar dependente, né? Mas o que é preciso para fazer parte do grupo Al-Anon? Tem exigências? Taxas? Ou basta só a boa vontade? O único requisito para ser membro Al-Anon é ter um familiar, um amigo alcoólico. Tá. Ou que você se sinta afetado pela maneira de beber de alguém, né? O grupo não cobra taxa, não faz nenhum tipo de adesão, não tem nenhum ritual de entrada. A pessoa decide. Não tem contrato, nada. A pessoa decide a partir do momento que ela quer fazer parte do grupo. A gente sugere para quem chega dar uma chance para o programa e não tirar a conclusão da sua primeira reunião. Sim. Então, frequentar pelo menos por umas 6 semanas, 6 reuniões, procurar assistir reuniões em grupos diferentes, se houver a possibilidade, porque é uma mensagem sutil. E às vezes a gente não consegue na primeira reunião captar, mas a gente sente o clima. Quando a gente entra na reunião, a gente percebe, aqui tem alguma coisa importante para a minha recuperação. E é isso que geralmente faz a pessoa querer ficar. Como é que o grupo sobrevive? Tem aluguel, tem imposto, tem... Uma curiosidade seria interessante explicar para as pessoas. O grupo sobrevive pelas contribuições voluntárias dos seus próprios membros. Né? E essa contribuição voluntária ela varia, desde a parte financeira, como você bem colocou, para ter um grupo Al-Anon, né? Nós vamos fazer reunião, vamos fazer dentro da casa de uma pessoa? Não. Tem a questão do anonimato, a gente precisa ter uma sala. Sim, rapaz. Aí se você tem uma sala, você tem luz, você tem ali um aluguel para você pagar, mas não existe taxa, não é colocado, temos aqui, pague tanto para frequentar. Não. Então a contribuição voluntária desses membros é que mantém os grupos abertos, né? Não só na parte financeira, mas também na prestação de serviço. Nós estamos aqui e mesmo se quiséssemos, se no nosso vídeo, quero que você pague um cachê para a gente, o Paulo, né? Poderíamos aceitar. Eu poderia fazer, porque temos que ser autossuficientes, não aceitamos contribuições de fora, somente os membros do Al-Anon podem contribuir. Né? E como que acontece? Como que surge? Né? Eu, quando cheguei pelo meu, não tinha R$1 no bolso. Sim. Ninguém nunca me cobrou, ninguém nunca falou nada. Só que ao longo das reuniões você vai, que nem o Mário falou, você vai recebendo tanto, você vai se fui me modificando. A harmonia voltou para dentro da minha casa graças à prática desse programa. Sim. O meu relacionamento com o meu familiar, que era e é um bem valioso, uma pessoa extremamente valiosa, a pessoa com mais amo na minha vida, né? Voltamos a estar entrelaçados novamente, sim, fazendo coisas boas. Tudo isso e muito mais faz brotar dentro da gente, no lugar, que nem passou no vídeo, no lugar de ressentimento, no lugar de raiva, no lugar de negação, brota o sentimento de gratidão. E aí, de maneira extremamente espontânea, eu contribuo sempre da maneira que eu posso. Perfeito. Sempre da maneira que eu consigo, que a minha gratidão sugere, que o meu coração, pessoal, agora eu quero fazer isso.
vou lá de bom grado, com alegria e junto com os outros, né? Nunca sozinho. Imagina que eu sou um membro grato. Quantos tem lá que mantém esse programa em mais de 100 países dessa mesma maneira? E isso é incrível, desculpa te interromper, porque o Al-Anon existe há mais de 70 anos, espalhado pelo mundo, sem subsídio de nenhuma entidade, de nenhum governo, e a gente consegue não só prestar ajuda nas nossas reuniões, mas também através das nossas publicações. Sim, que faz parte dos legados. Conteúdo variado, livros que tratam sobre a programação, livros que tratam sobre tipos de relacionamento diferentes. Coragem para Mudar. Coragem para Mudar é um livro de mensagens diárias. E onde é que encontra? No livraria a gente não tem esses livros. Não, tem no nosso site. No nosso site você encontra, até um determinado preço, você pagando, você não paga o frete. Né? Lá tem um catálogo de todas as nossas literaturas, nossos livros, né? Todo o nosso material. Tem esses aí e muito mais. É um acervo, como o Mário falou, enorme. Mas daí o recurso do site é distribuído entre as unidades? É por unidade? É por unidade e a venda dos livros ela não tem objetivo de lucro, né? Mas de manter as publicações acontecendo. Sim. A gente também encontra literatura, na maioria dos grupos há um pequeno estoque, onde a pessoa chega e ela encontra literatura também para comprar. Uma pessoa que queira acessar o livro de vocês, ela tem que entrar no site www.anon.org.br. Tem uma abinha de literatura, lá você tem livros, folhetos, material diversificado para conhecer o programa Al-Anon. Deve ser de bastante valia, materiais né? informativos que falam sobre a doença do alcoolismo também. Quer dizer, para leigo mesmo, ele pode se inteirar, né, com a literatura que vocês disponibilizam. Pode comprar pelo site, ou como o Mário falou, indo num grupo, o grupo sempre tem o seu estoque lá de literatura também, que pode estar adquirindo no grupo. E me diz uma coisa, tem grupos em todo o Brasil? Sim, todo o Brasil. Nós somos mais de 300 grupos no Brasil, mais de 90 no estado de São Paulo, quase 40 na cidade de São Paulo, Grande São Paulo e ABC. Tá. Então, também no site você encontra esses endereços e a pandemia nos trouxe uma coisa boa, porque os grupos que se reuniam presencialmente tiveram que buscar soluções para se reunir durante a pandemia e surgiram os grupos familiares Al-Anon eletrônicos. Então, no site que a gente citou, tem a relação de grupos eletrônicos. Então, você pode encontrar, se na sua cidade não houver um grupo presencial, você tem a possibilidade de assistir uma reunião de forma online, de forma eletrônica e participar da mesma forma como você participaria numa reunião presencial. No mesmo horário que seria uma reunião física, presencial? Cada grupo escolhe o melhor dia e horário para se reunir. Então, lá você sempre vai encontrar o nome do grupo, o endereço do grupo, o horário da reunião. No grupo eletrônico você vai encontrar o nome do grupo, o link que remete você ao grupo e os dias e horários que aquele grupo se reúne. Inclusive tem um WhatsApp aqui, né? Acho que o Jefferson vai passar para a gente ali. Tem o WhatsApp de vocês, né? Aqui na cidade de São Paulo, né? Capital e Grande São Paulo, nós temos um escritório que é responsável por... 3228-7425. Isso. Quer dizer que a pessoa pode acessar esse WhatsApp que ela vai ter as informações. Isso. Nesse número que tem um WhatsApp, nós temos membros voluntários que atendem um telefone. 24 horas? Não, ele funciona de segunda a sexta, das 9 da manhã às 18 horas. Tá. Qualquer pessoa que quiser saber de informação de grupos aqui, horário de reunião, onde que funciona, localidade, na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, tem um membro que vai atender. Tem pessoas que ligam até para desabafar. O membro lá, ele está treinado, né? Está treinado para isso, inclusive, né? Também. Aliás, não está ligando lá para isso. E por que o WhatsApp, né? Às vezes a pessoa não quer ligar. O mundo de hoje é bem mais aqui, né? E você digitar, mandar uma mensagem. No próprio WhatsApp, você tem lá
no cabeçalho do WhatsApp, entrando nesse número, você clicando lá, você acessa o catálogo de todos os grupos da cidade de São Paulo e Grande São Paulo, com endereço de horário de reuniões. Que dá para a pessoa... Nós temos colocado nesse WhatsApp também convites de palestras, né? Sim. Às vezes os grupos, eles convidam um palestrante, Sim. pode ser um próprio membro Alanon, pode ser um membro de AA, pode ser um profissional, né? E os grupos, eles divulgam, convidando outros, né? Venham visitar aqui o grupo tal, né? Para assistir a palestra de fulano de tal, monta um convitinho. Quando a gente recebe, né, as plantonistas recebem esse convite, Sim. e se uma pessoa ligar e calhar de ter uma palestra naquele dia, ou próximo daquele dia, a gente até indica um grupo ali próximo ali que tem uma palestra que é super interessante. Só completando, Paulo, uma coisa que o Mário falou, tem os grupos presenciais, tem os grupos familiares Alanon eletrônicos e vamos supor que a pessoa nunca ouviu falar do Alanon na vida. Isso. Tem as reuniões de acolhimento a essas pessoas, né, que elas são online também, né? Que a reunião ela é criada, ela é toda montada para receber a pessoa que está recebendo pela primeira vez a informação de que o Alanon existe, como que o Alanon funciona. O anonimato é preservado mesmo no online? Mesmo no online. Se a pessoa tem algum problema de abrir a câmera por conta do familiar estar presente, então ela é aconselhada a desligar a sua câmera e sempre usar fone de ouvido. Porque aí ninguém vai prestar atenção no que está sendo dito. Perfeito. Protege ela e protege a pessoa que está participando da reunião. Perfeito. A mesma programação que está disponível presencial online está disponível eletronicamente. Tatiana, mais alguma coisinha aí? Nós temos uma coisa importante também para falar. Pode a gente falar. tem a parte do Alanon que é destinada aos adolescentes, que é o Alatim. É verdade. Isso é importantíssimo da gente dizer porque Os adolescentes. quando existe na família alguém que bebe, fatalmente existe na família alguém que reage. E geralmente o adolescente ele não recebe nem atenção do que bebe, porque está preocupado em beber, e nem do que não bebe, porque está preocupado em fazer quem bebe parar de beber. Ele se sente excluído. Ele se sente excluído, muitas vezes não recebe o apoio que ele precisa, e muitas vezes ele acaba na adolescência assumindo responsabilidades que são difíceis para adultos. Sim. Então ela ajuda esse adolescente a encontrar uma maneira saudável ou mais saudável de se relacionar com um familiar que bebe, assim como com um familiar que não bebe. Perfeito. Então, essa é uma coisa que não podia passar em branco hoje aqui nessa nossa conversa. Então, tem para todo mundo, né? Com certeza. O que eu iria questionar aqui, vocês em boa parte já esclareceram, mas seria o caso de se em algum local onde uma pessoa esteja e queira buscar um grupo Alanon e não tenha, como ela faria, mas vocês já deram toda a dica aqui que WhatsApp, eletronicamente vocês tem, a pessoa tem como participar, né? Então essa seria a pergunta. E também tem fora do Brasil também, né? Espalhado pelo mundo, se não me engano, a gente tem literatura em mais de 100 línguas. Tá. Então, o Alanon tem a credibilidade aonde que ele funciona. Porque você imagina, há 70 anos sobreviver sem subsídio, só com as contribuições dos próprios membros, demonstra que o princípio funciona. Sim. Porque a gente não depende do dinheiro, a gente não quer lucro, a gente apenas compartilha aquilo que a gente recebeu de graça, E cada um só vai precisar contribuir se achar que deve, com quanto pode. Legal. Acho que né? Bom, e você que está nos vendo, nos ouvindo, né? Nós tivemos aqui muitas informações, né? Sim. Eu acho que muita coisa a gente não conseguiu, mas fiquem à vontade. Trazer seu questionamento, né? Os questionamentos, né? Vocês têm aí o WhatsApp, né, Katia? Tá ali, bonitinho, né? Sim, o WhatsApp deles, mas mesmo uma pessoa que venha assistir esse vídeo em algum momento e queira questionar algo,
passe para nós, né? Sim, Essa, as perguntas serão essa pergunta encaminhadas. e vamos encaminhar para o pessoal do Al-Anon. Eu tenho certeza que eles terão condição e responderão Com Estamos certeza. à disposição. todo questionamento que houver, né? Existe toda uma literatura, né, como vocês mencionaram, né, a nível de serviços, a nível de recuperação, a nível de tradição, que nem vocês falaram dos legados, que a resposta deve estar em algum canto aí, né? Não tenha dúvida, Acho que estamos você à vai disposição. encontrar uma resposta. Não tenha dúvida, né? Não é de hoje, né? Inclusive, que a gente recebe dúvidas, pessoas nos procurando, Sim. curiosos em saber, outros profissionais, inclusive, né? Claro. Profissionais da área da saúde, profissionais da área da justiça, da Sim, educação, sim. diversas áreas nos procuram para este fim, né? Para ter essa informação ali no seu local de trabalho, ou até para espalhar mais que existe o Al-Anon, né? Os profissionais são nossos grandes multiplicadores e estamos sempre à disposição. Temos roteiros para tudo, não tem só eu e o Mário, Claro. do Al-Anon aí prestando Claro. esse serviço, tem diversos membros com a mesma gratidão, ou gratidão até maior do que a nossa, para sempre que o Al-Anon for solicitado, sempre ter pessoas ali prontas para responder. Eu gostaria de complementar uma informação que ele deu. Ele falou de profissionais e as nossas reuniões são restritas a familiares e amigos de alcoólicos. Sim. Mas um profissional ou um clérigo que queira encontrar informações sobre o alcoolismo, a doença da família, pode procurar um grupo Al-Anon para conhecer como funciona. Ele vai assistir o grupo, a reunião, ele vai assistir apenas, ele não vai poder falar, Claro. mas ele pode participar da reunião. O grupo vai precisar concordar com isso antes, mas Sim. geralmente a gente não tem problema com isso por conta do anonimato, né? Sim. Mas os profissionais são muito bem-vindos e grande parte desses profissionais, quando entendem a ajuda que o Al-Anon oferece, passam a ser nossos amigos e começam a divulgar o que o Al-Anon faz para aquelas pessoas que eles Que atendem. isso é Bacana. importante, né? Passam a atuar como colaboradores, né? Muito Isso ajuda bom. muito, né? Claro, Pra porque tem divulgação. gente que sofre e não sabe que o Al-Anon existe. Sem Perfeito. dúvida. Então- Eu até ia perguntar algo nesse sentido, um pouco fora aqui Sim. do que eu tinha. Eu acho que o Al-Anon ele deve ter crescido bastante, não de um certo tempo para cá. Porque vocês estão falando 70 anos. Eu acho que com o tempo ele se fortaleceu e se engrandeceu. Será que não? É só uma pergunta. Não sei. Números, não sei se tem essa informação. Não sei, eu só estou levantando porque eu imagino que tenha crescido. Como o nosso trabalho é voluntário, isso é sazonal. Tá. Tem épocas que a gente cresce, tem épocas que a gente diminui, Entendi. mas a essência está lá. Então, Pra quem quiser. ainda hoje, com os grupos eletrônicos, Também. ficou muito mais fácil. Sim. Então, essa questão do tamanho, para a gente, é de menos importância. Para a gente, o que importa é o nosso conteúdo. A gente sabe que o que a gente tem, não tem em outro lugar. Sim. Então, muitas vezes, quem chegou porque já tinha tentado terapia, já tinha tentado religião, Sim, tudo. já tinha tentado o livro de autoajuda e não conseguiu. E ao chegar, a pessoa percebe que, olha, eu posso aproveitar melhor minha terapia, eu consigo me aprofundar na minha Não religiosidade. dispensa os outros serviços. A né? minha reunião É multidisciplinar. Exatamente, Ele é exatamente. multidisciplinar. Ele não pode simplesmente se ater a um médico, a um psiquiatra, né, a um psicólogo. Às vezes recupera, pode ser, né, dependendo muito aí. Mas eu acho que frequentar o Al-Anon te dá uma segurança maior. Fortalece, né? Fortalece a Eu- recuperação, demais. né? O Porque que eu ali tô você vai... captando daqui é um fortalecimento que eles dão, né? Da gratidão que eles têm, E a eles gente cria- fortalecem os outros, né? A gente cria um vínculo que se transforma de inicialmente um vínculo de uma coisa ruim, que seria um problema familiar sério, sim. numa profunda amizade vinculada na recuperação. Perfeito. Então, Porque o foco é a o recuperação. Al-Anon acaba se tornando uma segunda família para a gente, porque a gente cresce junto, a gente encontra soluções em conjunto sem nunca dizer para o outro faça isso ou faça aquilo. Sim. Apenas abrindo o nosso coração e falando, eu fiz assim. Ok. Muito bom. E vocês, gostaram? Né? Façam críticas aqui, a gente não está dizendo para vocês elogiarem, não.
façam críticas construtivas, né, no que pode ser melhorado, inclusive a nossa entrevista, né, Kátia? Sim. Se a gente não foi bem aqui, né, a gente gostaria também de saber, mas façam seus relatos, suas observações a respeito desse trabalho do Alanon, né, que não é só no Brasil, mas ele está no mundo inteiro hoje presente, assim como o Alcoólicos Anônimos também está. Então a gente vai aqui finalizando, né, e as considerações finais, Paulo e Mário. A frase que me trouxe para o Alanon foi a frase: na família do alcoólico, ninguém pode ser nem feliz nem triste. E eu entendi a minha família ali. Tudo girava em torno do comportamento daquele que bebia. No Alanon eu descobri que eu tinha escolha de fazer parte disso ou não. E eu tenho gradativamente influenciado positivamente, inclusive, a minha família. Então, a sugestão que eu dou para quem se incomoda, mesmo que pareça pouco, procura o Alanon. Quanto antes você procurar, antes você vai encontrar ajuda, menos dano para ser recuperado. Vale a pena. Tem ajudado muitas pessoas a encontrar soluções que levam à serenidade. Maravilha. Olha, tudo se baseia no amor. Não tem escapatória. Todas as pessoas que chegam dentro da sala de Alanon chegam porque amam o alcoólico. Ninguém chega porque odeia. Claro. Os sentimentos podem estar feridos, o coração pode estar com uma ferida muito grande ali, as emoções das pessoas, as nossas emoções podem ter sido tomadas por ressentimentos, por dor, por mágoa, mas o amor está lá. E foi assim que eu cheguei. Eu cheguei no Alanon porque amo demais o meu familiar. Sim. Amo a tal ponto que tentei controlar a vida dele totalmente, porque eu imaginava que eu sabia o que era melhor para ele, Perfeito. Com quem ele deveria andar, o quanto que ele deveria gastar, o que ele deveria vestir, onde ele deveria ir, porque o excesso de zelo, de cuidado, de preocupação era tão grande que eu achava piamente que isso era amor. O Alanon, ele foi sabe aquele limpador de para-brisa? Você está no carro, está tudo embaçado, noite chuvosa, escuro, na estrada, você não vê nem o olho de gato da estrada. De repente vem o poder superior, que é o para-brisa, limpa e você enxerga tudo claramente. Foi isso que o Alanon fez para mim. Eu aprendi a amar o meu familiar, dando a ele, melhor dizendo, devolvendo a ele a liberdade de viver, de ser feliz do modo dele, ele sofrendo as consequências das decisões dele, boas e ruins, e eu retomando o controle da minha própria vida. E é por isso que eu estou aqui hoje. Sou um homem casado, sou feliz, venho aqui hoje de peito aberto, de coração aberto, dizer para outros familiares que se eles se derem uma chance, o Alanon pode ajudar. O Alanon está lá, para aquele que quiser. E dê uma chance. Vá lá conhecer. Que nem o Mário falou, vai se informar sobre a doença do alcoolismo. O alcoólico não é um cafajeste, ele não é um sem vergonha, ele não tem moral, não é isso. Isso é uma doença. E essa doença pode estar afetando o familiar. E se está afetando o familiar, o Alanon está lá para receber de portas abertas, assim como fui recebido algumas 24 horas atrás. Legal, Kátia. Eu acho aqui tudo muito lindo, maravilhoso. Já tive proximidade com Alcoólicos Anônimos, então eu sei do quanto isso pode mudar uma vida, não uma só, de uma família, né? Então eu acho que o trabalho de vocês é louvável, tem que ser incentivado, tem que ser divulgado, como nós estamos fazendo aqui através desse vídeo, e que todos possam enxergar isso. O amor que você tem pelo seu familiar, que é dependente alcoólico, e que ele pode mudar com um auxílio. E vocês, seus familiares, vocês que sofrem com isso, também podem mudar junto. Então eu acho que isso aqui não tem preço. É um caso de amor muito grande, né? Bem, nós vamos encerrar
né? Mas depois da palavra final aqui, tem um vídeo, né, Jefferson? Não, já foi aquele primeiro. Não entendi. O site. O site. Ok. Nós vamos fazer o encerramento, né? E depois a gente vai colocar aí o site aí para que vocês possam ter acesso aí às informações. Vamos visualizar. E vocês visualizem, né? Tudo através do site, vocês vão encontrar tudo aí, tá bom? Nossos agradecimentos. Muito obrigado, Mário. Nós que agradecemos. Pela oportunidade. Uma alegria estar aqui. Muito obrigado, Paulo. A gente espera se encontrar com vocês numa próxima oportunidade. Nós que agradecemos. Agradecendo a duas pessoas maravilhosas que estão aqui hoje, né? Que sempre aí compartilham com a gente aí esses assuntos maravilhosos, né? Nós não vamos falar o nome delas. E a gente agradece a todos vocês. Procurem o Alanon quando vocês estiverem. Conheçam, né? Procurem, Conheçam, divulguem. Tá, divulguem. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Esse é o site dos grupos familiares Alanon do Brasil. Vocês podem encontrar todas as informações referente à nossa estrutura, nossa literatura, nossas publicações. Também tem lá o Fale Conosco, que você pode mandar suas dúvidas. Aquela sigla WSO é o Escritório de Serviço Mundial, que você pode ser reportado para qualquer estrutura fora dos Estados Unidos também, além da própria estrutura dos Estados Unidos, e fazer a compra. O endereço dos grupos está tudo ali. Independente, uma coisa que a gente esqueceu de dizer, de religião, classe social, sexo, orientação sexual, o Alanon está de portas abertas. Maravilhoso. Dá para procurar tudo aí. Tem até o campo da literatura ali. Na literatura, como a gente mencionou, tem lá o catálogo de todo o nosso, Das publicações. de todo o nosso acervo ali de experiência. Lembrando que as histórias, o conteúdo da nossa literatura foi escrito por próprios membros Alanon. Não é profissional. Não é profissional. Não vai ter nenhum médico aqui dizendo como se relacionar com o alcoólico. É sempre experiência do próprio membro Alanon compartilhando a prática do programa, transmitindo palavra de força e de esperança. Então, maravilha. Então a gente finaliza aqui agradecendo mais uma vez a todos. Fiquem com Deus e até uma próxima. Obrigado, Paulo. Obrigado, Kátia. Nós Obrigado, agradecemos. agradecemos, Gratidão. viu?